Uma boa noite a todos nossos queridos ouvintes, telespectadores aqui do canal do Chico Xavier. Estamos iniciando mais uma atividade da sexta-feira, nossa tradicional Sexta-feira do Chico, para levar a nossa intenção, aquilo que Kardec nos pediu e, antes de Kardec, o próprio Jesus, que orientou seus discípulos, que se transformariam em apóstolos, isto é, que levariam a mensagem de Jesus, do seu Evangelho, aos quatro cantos do mundo. Quando ele incumbiu essa tarefa aos apóstolos, seus discípulos, que foram devidamente treinados pelo Mestre Jesus, tinha o condão de levar a toda a humanidade os seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Exemplos que ficaram todos cristalizados na mente da humanidade. Esses 3 anos apenas que ele exerceu a sua missão divina, esplendorosa, repercutiu e ainda repercute 2000 anos depois no seio da sociedade, de toda a humanidade terrestre. Mesmo aqueles que nunca simpatizaram com os seus ensinamentos se curvam, não só aos ensinamentos, mas principalmente aos exemplos que o nosso querido Mestre Jesus, o Cristo de Deus, nos legou. Então é com esse propósito que foi instituído aqui no nosso querido Chico Xavier esse dia dedicado via rede social, antes pela rádio, agora exclusivamente pelas redes sociais do Chico Xavier, essa mensagem de Jesus, para que nós fôssemos os portadores, os missionários. E é neste viés que Kardec instituiu no próprio livro dos Espíritos, sua primeira obra, esse ditado de Jesus, que tinha como missão e tem como missão levar a doutrina espírita a toda a humanidade. Isto porque a doutrina se espelha, se embasa nos ensinamentos de Jesus. E não poderia ser diferente. Então, o nosso trabalho de hoje, inclusive, vai ser sobre um dos itens do Evangelho de Jesus, que está capitulado lá no capítulo 17, item 3º do nosso Evangelho, o Evangelho dos Espíritas. Um homem de bem. O homem de bem visando a regeneração da Terra, do planeta. Que, na verdade, esse homem de bem, aqui tratado, e que nós vamos, eu e a nossa querida co-irmã Susana, vamos tentar levar dentro dos nossos limites esse tema, que na verdade é aquilo que Jesus também anunciou há 2000 anos atrás, que só herdariam a terra, essa terra regenerada ou em regeneração, somente os mansos e pacíficos. Então, dentro desse tom, dentro desse item, que eu diria um dos mais importantes, que são não o mais importante do Evangelho, simboliza tudo aquilo que Jesus tentou nos deixar. Sob o manto do Divino Mestre, sob o olhar atento do nosso patrono Chico Xavier, vamos tentar, nesta noite, desenvolver esse tema tão importante para todas as nossas vidas, enquanto somos
filhos de Deus, ainda num estágio de imperfeição, mas vocacionados à direção da luz, à direção do nosso Mestre Jesus. E sob o amparo dele e do nosso patrão, vamos dar início, portanto, aos trabalhos do dia de hoje. Uma boa noite, minha querida Suzana, e ao nosso início dos trabalhos. Boa noite, seu Benjamin, meu amigo, boa noite a todos. Então, estamos aqui para ter um momento de reflexão, falar sobre temas edificantes que nos auxiliam a progredir, a evoluir, né, moralmente, porque a doutrina nos mostra que o que fica, o que permanece, não é o que nós acumulamos ao longo da nossa vida de bens materiais, e sim o que a gente acumula. E os ladrões não podem roubar, né? As traças não podem corroer, isso que permanece, né? Ao longo das nossas encarnações, isso é que permanece. Os sentimentos bons, sentimentos edificantes, tudo que a gente faz de bem, de bom. Né? Então, como o amigo Benjamin comentou que nós falaremos hoje sobre o homem de bem, que está no capítulo 17 do nosso Evangelho, dando uma lembradinha. Antes da gente falar sobre isso, de nós falarmos sobre isso, é importante a gente pensar o que é o homem de bem, né, seu Benjamin? Perfeito. O que é este bem? O que nós precisamos fazer para alcançarmos esse título, se é que podemos falar assim, o homem de bem, né? Então eu gostaria de fazer alguns questionamentos, né? Mas o primeiro questionamento, eu acho que quando a gente pergunta o que é ser um homem de bem, a resposta, ela parece até um pouco óbvia, né? As pessoas podem responder, vocês aí do outro lado, né? Podem responder, olha, um homem de bem é aquela pessoa, né? Um homem ou mulher que traça seu caminho, traça sua jornada pelo caminho do bem, né? Pelo caminho de retidão, com bons sentimentos, com boa índole. Ok, né? Mas e será que todos nós conseguimos traçar, seguir esse caminho do bem, o caminho de retidão? Será que é fácil? Daí eu, pensando em casa, me veio, né? Porque na verdade, às vezes o que é fácil para mim não é para outra pessoa, né? O que é verdadeiro para mim, o que eu carrego como verdade, não é o que é verdade para o outro. E por que isso? Porque nós nos encontramos em estágios evolutivos diferentes. Então, talvez o que seja fácil para mim, eu lido melhor com as injúrias, com as difamações, talvez seja fácil, para o outro talvez seja muito difícil. Né? O perdão que todos nós estamos, né, lidando e eternamente tentando perdoar, tentando nos perdoar, e é tão difícil, né? Então pode ser mais fácil para uma pessoa do que para outra, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso, amigo Benjamin? Falando dessas verdades que são diferentes para cada um. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é única. Então nós podemos até estar em estágios evolutivos diferentes. Podemos ter entendimentos diferentes sobre as coisas da vida, né? Podemos achar, seu Benjamin, não faz isso, não pensa assim, né? Eu posso até achar que o que ele está fazendo é errado, porque eu já passei por isso, né? Enfim, nós temos verdades diferentes, mas a verdade de Deus, ela é única. O que é certo para Deus, na lei de Deus, vai ser certo aqui, vai ser certo no outro planeta, né? E daí nós entramos no nosso tema, que é o homem de bem. O que nós precisamos alcançar para nos tornarmos um homem de bem aqui na Terra e podermos contribuir para a evolução do planeta. Né? Porque, na verdade, a evolução do planeta, ela depende das nossas atitudes aqui. Exclusivamente nós.
senhor concorda com tudo isso? O que o senhor nos diz sobre isso? Até porque o capítulo, aliás, o item Homem de Bem, se nós dermos uma olhada, Suzana e ouvintes, está dentro do capítulo máximo que diz o título do capítulo, Sedes Perfeitos. E lá Jesus chama atenção ao tempo dele, que diz: sedes perfeito, amar os seus inimigos, perdoar os inimigos, enquanto estivermos a caminho dele, e procurarmos sermos perfeito, vírgula, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Aqui não quer dizer, nem Jesus e nem o Kardec, querem dizer que nós, dentro do título Seres Perfeito, e se a gente trilhar o caminho orientado por Jesus, não é que nós seremos um dia perfeito como Deus, porque Deus é o Criador nosso, nós somos criados. Tá? Então essa perfeição aqui, por isso que a grafia, inclusive, que está aqui, é muito interessante, Suzana, porque antes de dizer perfeição de Deus, comparando a Deus, tem uma vírgula aí. Tá? Sedes, sedes, vós outros, perfeitos, vírgulas, como também é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então essa vírgula aqui é a vírgula que nos distancia, nos separa da perfeição divina, lógico. Tá? Então esse como aqui é um como depois da vírgula. Parece uma coisa inútil a gente analisar isso, mas é para a pessoa que vai ler e interpretar o Evangelho, interpretar da melhor forma correta, né? Ou possivelmente da forma correta. Então essa vírgula, gramaticalmente, tem esse sentido, dizer que a nossa perfeição como filhos é uma. Agora a perfeição de Deus, que é o nosso Pai, é outra. Depois da vírgula, trata-se da perfeição que é só de Deus. Então esse como aqui não é que é a comparação eu com o Pai. Porque a nossa perfeição é a perfeição, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, da reencarnação. Qual é o propósito lá da reencarnação? É para a gente criar experiência, ter experiência, evoluir até a perfeição. Está lá dita a perfeição. Então aquela perfeição que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos é a mesma perfeição aqui do Evangelho. É a perfeição do Filho do Pai, nosso. Né? Então a nossa perfeição vai até a condição de filhos do homem, filho do Pai. Não é a perfeição de Deus. Feita essa colocação, né, que é interessante, então aqui mais uma vez nós vamos ver que o título do tema, nossos, né, o homem perfeito, o homem aqui, como bem disse a nossa irmã Suzana, é o ser humano, homem e mulher, lógico, o ser humano. Então o ser humano de bem, aqui nessa sedes perfeito, a sede perfeito aqui do Evangelho é o rumo da perfeição, é o rumo da luz. É aquilo tem um livro fantástico também, que tem um nome, inclusive, dos grupos aqui da casa, A Caminho da Luz, né? Uma obra, eu reputo, uma das mais importantes e mais belas, né? De Chico Xavier e Emmanuel, A Caminho da Luz. Então, o que é A Caminho da Luz? É a estrada longa, a jornada longa que nós temos a caminho do Pai. E esse título do homem de bem, na verdade, se nós formos analisar todo o item terceiro aqui, Suzana, você vê que tem uma recomendação, em cima da recomendação é um desfile, um elenco de sugestões que compõe, digamos assim, se fosse eu comparar, seria o Sermão do Monte aqui nesse homem de bem. Então o Sermão do Monte que Jesus pronunciou, que está lá no Evangelho de Mateus, que são os elementos mais importantes que Jesus nos deixou
para a humanidade, se eu pudesse comparar, fazer a devida comparação, eu pegaria esse item. O homem de bem é aquele que faz tudo o que está aqui nesse item, o homem de bem. É difícil, muito difícil para nós, no momento ainda de provas e expiações. Eu posso sublinhar. Mas nós podemos começar pela frase inicial que diz o que é o homem de bem. Que tem já bastante coisa para a gente analisar só nessa primeira fase. Então, sinta-se à vontade. Vamos lá, então. Capítulo 17, como nós havíamos falado, sede perfeitos. Então, item 3, homem de bem. O que nos traz? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Até aí já... Olha, se a gente achava que ser um homem de bem é fácil, já começou a complicar. Por quê? Eu acho que vamos ficar a noite inteira só nesse Só complicando. Porque, na verdade, olha só, quando a gente fala em lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza... A maior pureza. É importantíssimo. Nós podemos esmiuçar várias questões, né? Porque, na verdade, assim, ó, o amor. O amor é um sentimento elevado. Não é fácil de amar, não é fácil amar. Às vezes, nós, no nosso dia a dia, nós banalizamos, né? O amor. Ah, eu te amo. Ah, eu amava o fulano, até que o fulano fez tal coisa pra mim, eu não amo mais. Então, assim... Não amava. Não amava. Então deixa de ser fácil aí. Porque o amor que fala aqui no Evangelho, ele é um amor verdadeiro. O seu Benjamin chegou a comentar sobre amar os inimigos. Olha, para nós, seres imperfeitos, o contrário do que diz aqui, seres imperfeitos, nós que estamos engatinhando nesse processo evolutivo, que muitas vezes podemos ser considerados sim crianças espirituais, para nós é muito difícil amar. Amar aquele que vira as costas, amar aquele que nos, daqui a pouco não pode oferecer o que a gente gostaria, né? E continuamos aqui. A caridade em sua maior pureza. O homem de bem, ele realiza isso. Ele ama sem fronteiras, né? Sem barreiras. E ele exerce a caridade em sua maior pureza. Por quê? Porque se eu realizo um ato e esse ato não é de coração, não é puro, ele perde o valor. Né? Então, assim, ó, qualquer coisa que eu faça esperando o retorno, perde a essência. E nós, enquanto crianças espirituais, muitas vezes ainda a gente necessita, né, seu Benjamin, daquele retorno, daquela aprovação, né, daquele, nossa, tu fez isso, que legal. Mas na verdade, pessoal, é muito importante a gente pensar isso, que a única recompensa que nós devemos ter é de Deus. Eu posso dar um pitaco aqui? Pode, Deus. Então, nessa frase que a nossa Suzana leu, ela diz que o homem de bem, o Evangelho diz, o homem de bem é aquele que pratica. Vamos começar. Importante. Pratica. Não é aquele que lê, não é aquele que tenta ensinar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, porque Jesus fazia e dizia, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque Jesus ensinava, então ele fazia questão de que as pessoas o seguissem em atos e práticas. Então, aquele que pratica a lei da justiça. O que é a lei da justiça? Então, aqui nós temos que memorar um pouquinho, fazer o seguinte. Eu diria que essa é uma lei divina, a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. A gente poderia jogar dentro das chamadas leis divinas que estão na nossa consciência. Lá na questão 614, do Livro dos Espíritos, diz, né, como Kardec indaga os superiores, onde estão as leis divinas? Né? Então, as leis divinas não estão escritas nem no Torá, nem na Bíblia, nem no Evangelho, não.
ali não é as leis divinas, são ensinamentos divinos. As leis divinas da sociedade, da solidariedade, do amor, da caridade, benevolência, da evolução, todas elas estão escritas na nossa consciência. Por quê? Porque nós, como somos filhos do mesmo Pai, somos criados semelhante a Deus, né? Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Ora, se eu sou criado à imagem de Deus, o que é a imagem? A imagem, na verdade, é o retrato de Deus. Então, se Deus é todas as leis divinas, é o Deus em conjunto, nós também, como filho de Deus, temos tudo isso. Nós temos na nossa consciência todos os tipos de leis divinas que compõem a lei divina, todas elas. Inclusive a lei da justiça. Então, quando aqui se refere o homem de bem, aquele que pratica a justiça, não é que fala a justiça, o que pratica, o que age. Então, quando eu pratico a justiça, a própria justiça já dentro dela, se eu pudesse abrir a palavra justiça, dentro dela existem outros princípios e outras leis, chamadas a lei da igualdade. Entendeu? A lei da igualdade. Então, se eu pegar a lei da igualdade, que está dentro da justiça, abro a lei da igualdade, lá tem o que é a lei da igualdade? Todos somos iguais. Então não podemos nos tratar de forma discriminatória em nenhum tipo de discriminação. Nem na cor, nem no credo, nem no social, nem no político, nem no econômico, nada. Então veja como é complexa a questão, Suzana. Muito complexa. Então quando eu falo em amor, em justiça e praticar justiça, eu tenho que abrir o que é justiça. Porque justiça é aquilo que disseste há pouco, Suzana, na tua primeira intervenção. Quando eu respeito o outrem na sua evolução, no teu estado evolutivo, quando eu respeito, eu estou praticando a lei da justiça, da igualdade. Aquele ser humano, aquele nosso irmão que está lá, digamos assim, em épocas diferentes da nossa, nós sabemos se eu tenho o cumprimento dessa lei da justiça, e mais ainda, do amor que segue aí e da caridade, eu, ao invés de discriminá-lo, que eu estaria ofendendo uma lei divina, que é da justiça, eu tenho que pegá-lo com a mão e trazê-lo para junto de mim. E nesse ato que é praticar a justiça, isso é a igualdade, a benevolência, eu quando chamo o meu irmão que está mais inferiorizado, porque o tempo dele ainda não conseguiu o que eu tenho hoje, qual é a obrigação que está na lei divina da solidariedade? Ser solidário a ele. Então, dentro da justiça aqui que Kardec está falando, aliás, o Evangelho está falando, eu tenho que abrir a palavra justiça e o que tem dentro dela. E dentro dela tem todos esses princípios e sub-leis. Então, no momento que eu pego a mão do meu irmão que está mais inferiorizado e despejo sobre ele todo o carinho, amor e o conhecimento que eu tenho, porque eu estaria atendendo outra lei da solidariedade que está dentro da justiça, eu trago esse irmão para dentro de mim, para o meu convívio, que é exatamente o que Jesus nos ensinava a fazer. Quando Jesus, o nosso irmão Paulo, sempre costuma dizer isso, que Jesus não virou as costas para ninguém, e realmente não virou e nunca vai virar. E quando ele nos deixa esse cabal de ensinamentos e de prática, nós a estudando, Suzana, nós vamos perceber que ele nunca virou as costas para ninguém, por mais inferior que seja. Aliás, no Sermão do Monte, o primeiro elemento do Sermão do Monte, ele chama os pobres. Felizes dos pobres que serão consolados, os aflitos que serão consolados. Então ele pega aqueles que estão inferiorizados e chama para junto de si. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Então nessa expressão inicial do homem de bem, já nem temos tempo de falar, como disse a Suzana, se a gente ficar aqui nós vamos falar a noite inteira só nessa frase. Tá?
E tem um rol. Nem terminou ainda o tópico. Hein? E nem terminou. E dentro, eu vejo, é só o início na prática, então eu tenho que praticar. E mais, para completar a minha parte. Pode falar. Então, quando eu pratico, Suzana e queridos ouvintes, quando eu pratico, é sinal que eu já tenho conhecimento. Então, a minha jornada de conhecimento já está. Então, no momento da prática, eu vou praticar o quê? O conhecimento que eu tive ao longo da minha jornada. Perfeito. Eu conheci, agora eu vou praticar. Porque ninguém vai praticar o que não conhece. A não ser por intuição. Mas a própria intuição é uma forma de conhecimento. Claro, que a gente traz, né? Então aqui praticar. Então o homem de bem não pode esquecer. Tem que ser exemplo. Porque o exemplo substitui todas as palavras. Eu gosto de dizer, né, a frase que o exemplo, as palavras são anões e os exemplos são gigantes. Olha ali, ó. Viu? Olha só. Olha, repita porque vai ser interessante isso. Olha aí, a As palavra. palavras são anões e os exemplos são gigantes. Né? Então, olha só, com isso, né? olha só o Charlie Chaplin, gênio dos filmes, né, da cultura, ele não falava. Charlie Chaplin não falava, era só nas figuras. E o que é mais ensinamento do que ele transbordou para o mundo inteiro através daqueles filmes mudos dele. Tá? Então as palavras que tem que passar para a minha mente, muitas vezes é a própria vontade minha que está falando. Agora o exemplo, quando o exemplo sintoniza com as leis divinas, não precisa palavra. É só eu enxergar a pessoa a cometer aquilo, pronto. Você veja bem, e assim, ó, são, não sei se eu posso falar assim, mas vou nomear como 3 pilares, né? É o pensamento, a fala e a ação. Sim. Então quando nós pensamos alguma coisa, mas falamos ao contrário, nós não estamos agindo com essa tríade, né? Que é um fator para a nossa evolução, para o que o Sr. Benjamin falou, que é a questão do praticar. Né? Então não adianta eu ler, como ele mesmo falou, eu ler bastante, eu sou uma pessoa muito intelectualizada, muito estudiosa, se eu não consigo aplicar. Então, é o pensamento, a fala e a ação. Quando esses três tópicos estão conectados, eu dou um passo bem grande na minha evolução. Porque eu vou pensar algo, vou falar o que eu estou pensando e vou agir de uma maneira, claro, dentro do nosso tema, de uma maneira em retidão, né? De forma pura e embasada nas leis de Deus, né? Eu preciso pensar o bem, falar o bem e agir dentro desses princípios. Porque é muito simples, Suzana, a gente ouve seguidamente no comum da sociedade, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, para nós não vale nada isso. Não. Absolutamente nada. Porque aqui, de novo, eu me baseio e me estribo no início da frase, quando diz que homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça. É aquele que pratica, isto é, trata todo mundo igual, trata com benevolência. E se não quisesse mais só a justiça, ainda diz, pratica a lei do amor. Meu Deus, aí é tudo. Então eu tenho que praticar o amor, não o amor esse banal que nós, sociedade, nós ainda num plano de expiação e prova cometemos. Esse amor que a Suzana diz no início, eu te amo, logo em seguida não te amo mais. Isso não é amor, nunca foi. Porque o amor que está na nossa consciência, ele é eterno. É um comportamento eterno, é um sentimento eterno. E ele nos acompanha em várias e esse amor, que é o amor incondicional, que Jesus diz, quando ele diz amai os teus inimigos, é exatamente o que eu quero extrair dessa posição de Jesus, porque para amar um inimigo, Suzana,
olha o esforço que eu tenho que fazer na mudança do meu comportamento e da minha memória, da minha mente. E olha o orgulho que eu preciso. Então aí eu tenho que desistir. abafar o orgulho. Sim. Eu tenho que matar o orgulho, eu tenho que matar a inveja, eu tenho que matar todos os vícios. Todos os vícios. Porque na verdade, não sei se eu estou cortando, senhor? Não. Porque na verdade o inimigo, né? Amai os inimigos, o inimigo hoje, que eu não gosto, que me traz desconforto, que eu, né, enfim, não vamos falar coisas ruins, que eu desejo vingança, não vamos falar sobre isso, mas o inimigo, meu inimigo de hoje, quem será que foi em outra encarnação? Né? Aquela pessoa que eu não gosto, o que será que em outro momento foi pra mim? E é isso, é exatamente assim, ó, quando a gente fala amai vossos inimigos, poxa, como é que eu vou amar alguém que me fez mal? Mas a gente se questiona, faz esse questionamento, porque nós realmente não sabemos o que é o amor. Porque o amor, muitas vezes, ele é deixar ir. O amor, muitas vezes, é não alimentar sentimentos de vingança, de ódio, de querer, eu quero esclarecer essa situação, eu não levo desaforo para casa, sabe? São pensamentos, sentimentos e ações que ficaram lá para trás e que ainda nós temos, claro, né, alguns vestígios disso, mas não são sentimentos que devam nos acompanhar nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje nós não somos mais instinto, como o homem era lá atrás. Hoje nós somos consciência, hoje nós somos amor, hoje nós somos possibilidade de conhecimento, de sabedoria, né? E nós podemos mudar essa situação, toda a situação que está acontecendo na nossa vida. Não te interrompendo, Suzana. Pode. Não é que podemos mudar, devemos. Dentro dessa linha do homem de bem, se eu não mudar, Suzana, eu não vou ser homem de bem. E exatamente o que diz aqui, ó, seu Benjamin, nessa mudança que o senhor está falando, ó, o homem de bem, ele se interroga, olha só, é isso, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, que é essa mudança. Seu Benjamin, o senhor já ouviu a expressão da novela Gabriela, nasci assim, eu cresci assim? É a lei da Gabriela? Não, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sei assim, eu vou ser assim. E muitas pessoas, elas se alimentam disso com uma certa defesa, não sei. Mas assim, é tão legal quando a gente consegue mudar, né? É tão interessante quando nós percebemos, porque para que nós façamos a mudança em nós mesmos, que é a nossa reforma íntima, o que é necessário e imprescindível? Que nós percebamos o que é preciso mudar. Porque no momento que até o momento que eu continuo nesse orgulho, não, eu não sou vaidosa, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não vou mudar. Então, quando eu reconheço, sim, eu tenho esses defeitos, sim, eu abraço a minha sombra, sim, para que eu possa encontrar a luz. Só nesse momento eu vou tentar mudar. Então, essa interrogação da consciência, né, que o Santo Agostinho falava também, né, seu Benjamin, é assim, ó, reconhece-te a ti mesmo. É assim, ó, saber as nossas qualidades, os nossos defeitos, nos auxilia muito, para não dizer também que é imprescindível para a nossa evolução. Porque só assim a gente vai ter humildade de tentar mudar. Eu sempre dou um exemplo, né, quando a gente fala reforma íntima, eu dou o exemplo da reforma lá nos nossos lares. Quando eu tenho uma parede descascada lá na minha casa e coloco um quadro para tapar, para omitir essa falha de pintura, quem que eu estou enganando? Eu não estou enganando a pessoa que está entrando lá na minha casa para me visitar, porque ela não sabe o que tem atrás, mas eu sei. Mas eu sei o que tem atrás. E vai chegar um momento que eu vou ter que tirar aquele quadro da parede e eu vou ter que olhar para aquilo ali. Vou ter que enfrentar, por mais que me doa. Mas aí vai ter sim, que enfrentar a realidade. e vou dura tentar. E crua. Dura e crua, e é assim, né? Nós sabemos que a vida, ela nos traz muitos... essas pequenas agulhadas, como diria a Joana de Ângeles, né? Que pequenas agulhadinhas que fazem nos mexer por dentro, que muitas vezes nós sofremos, mas que nós precisamos encarar, que nós precisamos olhar com amor para aquela dificuldade, para acolher e para
que a gente mude essa situação, né? Aprendamos a ver de uma outra maneira, né? Então essa questão da interrogação da consciência é isso, né? Mas aí é que está, viu, Susana? Quando essa sequência que lê, que Santo Agostinho chama, lá na questão 919A do livro dos Espíritos, ele tem um longo arrazoado dele, bem no final da questão, é um procedimento que ele nos orienta a fazer. E ele, com toda a experiência que ele teve quando ainda encarnado, inclusive como católico, né, como religioso, tá? E depois, no plano espiritual, se aproveita como espírito. Ele não vem como espírita, ele vem como espírito orientador. Então, Santo Agostinho, inclusive tem a palavra santo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra santo, assim, mas porque é para identificar quem foi esse espírito, que foi aquele que outrora aqui na Terra, enquanto estava encarnado, era um religioso do catolicismo chamado Agostinho, Santo Agostinho, que quando é espírito desencarnado, ele perde essa roupagem. Então é por isso, inclusive, que me questionaram há tempos atrás por que um livro, um evangelho espírita tinha a palavra Santo Agostinho. Né? Então eu tive que dizer isso, né? Porque quando desencarna, todas as pessoas, independentemente da religião, quando desencarna, é lógico que no plano espiritual ainda vai conservar, né? Por algum tempo, algumas cidades espirituais ainda têm os cultos, né, que ele praticava aqui na Terra, porque não é de uma hora para outra, né, o simples desencarne, que ele vai desaparecer todas as suas culturas, tudo que está na mente dele, tudo que ele aprendeu, que é um somatório de aprendizagem aqui na Terra. Né? Mas dito isso, essa orientação foi para um espírito que, independentemente de ter sido católico na vida aqui na Terra, encarnado, ele é um espírito que vê de cima para baixo, Suzana. Ele vê a questão do plano espiritual para baixo, independentemente de religião, de credo. Então essa orientação que ele vem dar dentro do espiritismo, tá, mostra que o amor, a ação do bem, o homem de bem não importa de que tipo de credo for aqui na Terra. Aquilo que eu disse há pouco, lá em cima na palavra justiça, se eu abrir a palavra justiça, vai aparecer dentro dela um comportamento de igualdade, o chamado princípio da igualdade. Eu tenho que tratar todos como irmãos. E se é todos como irmãos, todos estão no mesmo nível. Ó. Porque irmão é irmão, no mesmo nível. Eu não posso dizer que irmão um superior ou inferior. Irmão no sentido de que todos são iguais. Então o princípio da igualdade está dentro do princípio da justiça. Então quando eu aplico alguma coisa com justiça, que eu faço com justiça com alguém, atrás desse ato eu estou praticando, tendo como ele o tratamento da igualdade como irmão, aquela coisa toda, né? Do social, etc. E aqui quando ler-se essa questão na sequência, né, que o Santo Agostinho nos orienta, de questionar aquelas leis, não só essas aqui, porque ele diz essas leis. E depois na sequência o que ele diz, aí só para dizer, na sequência, no mesma... Na mesma, se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Ele falava exatamente isso. As leis, essa lei. A lei, qual a lei? A que inicia. Lá em cima, a lei da justiça, do amor e da caridade. Mas não tem só essas. Porque existem outras leis divinas, na verdade, quando eu me interrogo nesse inventário mental que eu faço de mim próprio, que ele sugere que seja no final da jornada. Nada impede de eu fazer no início da jornada, no meio da jornada. À noite, né? À noite, ele sugere, apenas é uma sugestão que ele dá, porque ao final, aí tu te concentra a ti próprio, tu te encontra contigo próprio, já antes de dormir, tu te recolhe no silêncio dos seus
sentimento. Então essa é a oportunidade que se tem de fazer a avaliação de tudo que eu fiz. E interrogo a minha consciência. Então dentro da minha consciência estão todas as leis divinas, não só essas. Porque isso aqui é apenas, Suzana, um exemplo que Kardec nos ofereceu. Ele não é um rol taxativo, só isso, não. É exemplificativo. É um rol exemplificativo. E olha só, interessante também, né? Claro, a gente puxou a questão de Santo Agostinho porque ele nos orientava, como disse o seu Benjamin, de fazer essa autoavaliação no final do dia, mas que pode ser em qualquer momento, né? E o que a gente fez? Como é que foi meu dia? Como que eu agi? Né? Será que eu fiz o meu melhor? Será que eu magoei alguém? Porque o que acontece e o que é o mal, vou dizer assim, da humanidade, né, dos dias de hoje? Nós vivemos muito no automático. Então, às vezes, olha, pode acontecer sim de eu usar uma palavra maldita, magoar alguém, né? Daqui a pouco não me dei conta. E nesse momento de reflexão, eu paro e penso como foram meus atos. E aqui, nesse trecho, fala, olha só, seu Benjamin, que legal, né? Ó, tá, interroga a consciência, ó, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, que foi o que o senhor disse, e se não fez o mal, e olha só que importante, e se fez todo o bem que podia. Agora nós vamos parar, agora nós vamos comentar bastante. Suzana do céu e da terra. Olha só, como Agostinho é sábio. Sábio, não é inteligente, sábio. Né? Porque sapiência é diferente da inteligência. Então, Santo Agostinho, por ser um espírito antigo, né, milenar, de muitas reencarnações, quem tem essa visão de Santo Agostinho de cima para baixo, a jornada dele foi longa, muito longa. E as experiências que ele demonstrou aqui na Terra demonstram exatamente a pureza do seu sentimento e do seu espírito, a evolução do espiritual. Então nós devemos sim, como aprendizes que somos, estudantes que somos, alunos que somos dele, perceber o que ele disse e refletir. Refletir muito. Porque não vem um ensinamento desse, Suzana e ouvintes, de graça, da parte espiritual, em 1857, quando foi feito aqui. Não foi de graça. E ele diz aqui, interroga a sua consciência para ver se violou essa lei, e eu até me ousei dizer, e as outras também. E se fez tudo o que podia. Nossa, sério. Porque aquilo que eu lesse um pouco antes, né, é o erro que eu faço, cometo algo de mal contigo. Então esse cometer algo já é ruim, porque é a minha conduta, já é o que eu sou, é a minha estrutura mental. Mas olha o que ele diz, que está lá inclusive na questão 642 do Livro dos Espíritos. Fazer tudo aquilo que me era possível fazer e tudo aquilo que eu deixei de fazer. Isto, gente do céu, é de uma magnitude atroz. Porque, olha, observe bem. Vamos tentar esmiuçar, explicitar isso aqui. Quando eu digo, ele diz, o Evangelho, que na minha consciência, será que eu fiz o mal? Tudo bem. Isso aí já é objetivo. Fiz. Então eu tenho que corrigir isso aqui. Procurar corrigir. Já que eu não vigiei, porque Jesus não nos orientou, né? Antes de praticar o mal, vigiar, né? Se eu vigiasse o meu pensamento, eu não faria aquele mal. É que eu não vigiei durante o dia, então pratiquei o mal. Mas mesmo assim tem conserto, tem. Se eu fizesse exame de consciência. Tá? Muito bem. Agora o mais difícil é imaginar, gente. Será que eu fiz
tudo aquilo que eu deveria e poderia fazer? Dois verbos aqui. Será que eu fiz tudo aquilo, Suzana, que eu deveria fazer? Exame de consciência. Não sei. E anoto. Difícil. Deixei de fazer o que eu deveria. Ai. Então, o que eu deveria, eu tinha consciência de fazer, não fiz. Eu deveria. Então, eu anoto aqui que deveria. Para o dia seguinte, não fazer, repetir. Agora, o mais difícil, Suzana, o exame de consciência. Será que eu não fiz tudo aquilo que poderia fazer? Então, o que eu deveria fazer é o que está na lei da consciência. Lei divina. Deveria fazer, não fiz. Olha o dever aqui. É o verbo dever. Deveria fazer, não fiz. Então eu pequei contra as leis divinas. Que lá no catolicismo diz pecou, né? É um pecado. Aqui, eu ofendi uma lei divina, umas leis divinas. Fiz mal. Muito bem. Mas será que eu não fiz tudo aquilo que eu poderia fazer? Não é que eu deveria. Poderia fazer. Meu Deus. E o que é que eu poderia fazer e não fiz? Não, e o pior, o que vem depois ainda é mais... É mais acentuado aí. É mais reflexivo ainda, né? Porque assim, ó, a gente costuma dizer, a Joana de Anjos, ela fala muito isso, assim, ó, que o amor se aprende, que a bondade se aprende e que a gente pratica, a gente precisa praticar tudo isso, né? Então, quando o Sr. Benjamin diz, será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Não, a gente nunca faz tudo que a gente poderia fazer. Sempre nós podemos fazer mais. E pode falar. Então, só para não perder esse caminho, desculpa a interrupção. Não, tá tudo mas como bem. aqui o nosso papo Vai lá. Então aqui eu poderia, às vezes é muito difícil eu imaginar e saber, mas isso será que eu deveria fazer? Porque a gente joga tudo, não deveria fazer, né? E não é só não deveria, aqui chama atenção, não poderia fazer. Então eu sei que o que eu deveria fazer está escrito na lei divina. Isso eu deveria fazer. Mas eu não posso ficar só no deveria. Para evoluir espiritualmente, eu tenho que fazer um além, um passo a mais. Tenho que descobrir aquilo que eu poderia fazer como um ser humano, como um irmão que está adiante do outro. E nesse momento que eu começo a refletir o que eu poderia fazer, eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou abrindo as leis divinas na minha consciência. Eu estou desabrochando, eu estou fustigando, se eu puder usar essa palavra. Eu estou instigando uma lei divina. Ah, mas é mesmo, eu poderia fazer. Quer dizer, eu me obrigo a consultar minha consciência visando o futuro para não cometer. É aqui que vem o que Jesus disse. Fazer ao outro. Não, antes do... O que é? Vigiai. Vigiar, Então no vigiai, eu tenho que todo dia, toda hora descobrir as leis divinas. Esse é o Benjamin, e esse do orar e vigiar é assim, ó, geralmente, tá, é o orar e vigiar, né, que a doutrina espírita e Jesus, enfim, nos ensina. Mas o que nós fazemos, geralmente, né? Nós oramos por nós mesmos e vigiamos o outro. Não é questão do julgamento, né, que daí entra, lembra a nossa primeira sugestão de tema, né, da empatia, de fazer ao outro que gostaríamos que nós fizéssemos a nossa. Porém, o que acontece? Às vezes a gente vai lá pro Sr. Benjamin, né, para ajudar, o Sr. Benjamin para dar um conselho, e eu digo assim, Benjamin, amigo Benjamin, se eu fosse tu, eu não faria isso, sabe? Como assim, ó, se eu soubesse o que tem dentro do Sr. Benjamin. Como se eu soubesse o que eu faria se eu fosse o Benjamin. Eu não sei. Então, essa história, assim, essa questão da gente dizer, se eu fosse tu... Não. Cada um tem a sua trajetória. Né? Aliás, esse que eu te disse que era um ótimo tema, né? A empatia, está dentro desse rol aqui, bem no final. No final desse rol, os nossos queridos ouvintes, né? Poderão ver, ouvintes e espectadores,
vocês vão ver o rol que tem nesse Homem de Bem, é muito extenso, tem mais de 20 itens, entre os quais lá quase no final tem exatamente o que a nossa querida Suzana queria trazer como debate, que pode ser em outra oportunidade, da empatia. Está aqui. Entre um dos itens, não fazeis aos outros o que não gostaria que fizesse. E tem mais aqui. Desfazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem para ti. Então são duas observações aqui, que estão nesse rol aqui, que é a empatia que a Suzana nos trouxe. Então é se colocar no outro. Mas com a cabeça do outro. O do, exatamente. Então colocar na posição do outro, na posição dele. Que ele se encontra, inclusive, espiritualmente. Como um ser... Exatamente. É porque se eu me colocar no outro lado, eu vou ver a realidade dele. E não a minha querendo impor sobre ele. E muitas vezes a gente quer ajudar e julga, né? Julga. Os E aí julgamentos prejudica ainda mais. Prejudica. Então, assim, ó, para terminar esse itemzinho, né? O primeiro item do Homem de Bem é exatamente isso, assim, ó. Enfim, se faz aquela conversa com a consciência. Se perguntar se fez a outrem tudo o que quereria que fizesse para com ele. Claro, quem sou eu, né? Mas eu acrescentaria isso, essa questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, do ser amoroso para com o outro. Porque a vida, ela nos assola de julgamentos. Muitas vezes a vida, ela nos traz dificuldades, ela traz coisas ou questões que nós não gostaríamos de passar. São difíceis, porém, vem lá, bate na porta e eu tenho que deixar entrar para poder melhorar. Então, se eu já recebo várias coisas que talvez eu não gostaria, que eu não seja essa pessoa que vai lá piorar a vida do outro, né? Que eu tenha, assim, ó, palavra de amor, gentileza para com os outros, porque com certeza é assim que eu gosto de ser tratado, né? A amabilidade, a doçura, que Jesus fala tanto no Evangelho, e não é a questão de ser, né? Eu não sou, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito doce, eu sou uma pessoa mais direta, mais assim, não é isso. É ter atos de docilidade, é ter atos de gentileza, porque isso todo mundo deseja ter, né? E tá dentro aqui do Homem de Bem. Aliás, e é aquilo que nós falamos há pouco, que não é que eu deveria, que eu poderia fazer. Eu devo fazer. Porque isso que a Suzana está dizendo, por exemplo, é o chamada lei da evolução, gente. A lei da evolução que está dentro da nossa consciência é a lei que evolui, queira ou não queira, isso faz parte da natureza, não só do ser humano, de todos os animais, vegetais e o planeta e o universo. Ele está em constante evolução. É uma lei divina, imutável, não tem como o homem mudar isso. Por isso que a sociedade como um todo, sociedade aqui é a humanidade, as pessoas, elas evoluem também. Então hoje, século XXI, 2025, não é a mesma coisa a sociedade do que era 1930, 1950. Então a sociedade como um todo, isto é a pessoa, né? Quando eu falo sociedade, estou falando das pessoas. Grupo de pessoas. A sociedade, as pessoas evoluem em tudo. Na expectativa de vida, na inteligência, na consciência e no trato social. Por isso que diz a civilidade. O que é a civilidade? A civilidade nada mais é do que a evolução social dos seus pares, da pessoa. Então a cortesia que hoje se trata, toda essa evolução social, a chamada civilidade, é evolução social natural isso. O espírito também evolui desta forma. Então vocês veem que aquilo que a Suzana diz como exemplo, eu consigo ver as pessoas, identificar uma pessoa, mesmo terrena, encarnada, quando é uma pessoa que maltrata.
Então a pessoa que fala mal, trata mal, é brutamonte, tudo isso remonta a tempos passados. Isso. Então esta pessoa, mesmo civilmente, ela não evoluiu como está a sociedade de forma geral. Então é a mesma coisa, meus queridos, no plano espiritual. Tudo isso que nós estamos falando, homem de bem, é para o futuro. Qual o futuro? Da humanidade? Até pode ser, mas é o futuro da nossa vida, quando desencarnarmos. Por que, seu Benjamin? Porque a evolução dos mundos, ela vai depender da evolução das pessoas. Né? Então, assim, ó, de nada adianta, ou pouco adianta, posso dizer, a pessoa ser intelectualizadíssima, ser inteligentíssima, ter questões materiais e não ser humilde. Não ter a parte moral, desenvolver a parte moral. Então, assim, ó, como o seu Benjamin falou, a evolução do mundo, ela é perceptível através da mídia, através da tecnologia, mas ela não pode ficar só nisso. Não. Ela precisa, nós precisamos evoluir emocionalmente, porque assim, ó, pessoal, e é muito interessante isso, importante, nós olhamos alguém e nós não sabemos o que essa pessoa tem dentro. Nós não sabemos o que ela está passando. Nós não sabemos a tristeza que ela tem por dentro. Então, assim, ó, não custa nada ser gentil. Não custa nada ser gentil. Então, isso, assim, é o que a gente falou bastante. Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia, o que eu deveria? Podemos começar pelo trato das pessoas. Podemos começar por nos preocuparmos com elas, né? Mandar uma mensagem, perguntar como é que essa pessoa está, aquele colega que faltou no trabalho. Né? Então, são pequenos atos que vão fazendo a diferença. No final, é difícil, né? Claro, a gente fala tantas características, a gente começa, poxa, mas eu não consigo. Mas são pequenos atos, pequenas atitudes que vão fazer a diferença, que fazem a diferença na nossa vida, né? E que constituem esse homem de bem que a gente está trilhando, né? Essa caminhada para atingir, para entender quem é esse homem de bem, né? Então, não sei se a gente já segue, seu Benjamin, pela outra... Eu só queria fazer um ganchinho para remontar o nosso início do trabalho e fazer esse link, que o homem de bem que estamos tratando aqui é a mesma pessoa, ou espírito, ou ser humano, que Jesus dizia, que só herdará essa terra, civilmente, né, evoluída, a pessoa que for mansa e pacífica. Então aqui mais uma vez, por isso que eu pego esse gancho, eu não quero perder de vista esse gancho, porque o trabalho ele está interligado. O homem de bem, eu poderia até num resumo dizer, que é aquele que Jesus tratava, que só herdará a terra, que terra, essa regenerada ou em regeneração que nós estamos num processo participando, essa pessoa civilmente que estamos aqui dizendo, evoluída, delicada, de bom trato, essa pessoa é que vai herdar a terra. Por isso que nós temos que caminhar rápido, porque Jesus também nos chamou a atenção dizendo, te reconcilie com o teu opositor, teu adversário, o teu inimigo, o mais depressa possível, enquanto tu estás a caminho com ele. Eu vou repetir, dada a importância desse ensinamento de Jesus. Porque ele diz, te apresse. Por que ele diz, Susana, te apresse a te reconciliar com ele enquanto está a caminho, isto é, quando estás na mesma encarnação? Porque depois tu desencarna, ele desencarna, dá o descontrole e aí não tem mais tempo para você, ou se tiver tempo vai ser muito mais difícil você se recompor com ele. E mais grave, todos esses ensinamentos em parábolas que ele dizia, era visando esse momento quando ele diz os tempos estão chegados, os fins de tempo, era esse tempo da prova e expiação rumo à terra
o planeta em regeneração. E só vai habitar essa nova terra nós, se formos homens de bem. Ou seja, manso e pacífico. Se não tiver isso, eu não asseguro, nem a mim próprio, nós não temos a certeza de voltar para cá, para continuar a nossa obra e para ter o direito de habitar a Terra, planeta, em regeneração, que ela será mais feliz do que hoje, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos. Só será infeliz quem se afastar das leis divinas. Então a felicidade, se eu quiser, e quem é que não gostaria de ser feliz? Vamos seguindo, porque daqui a pouco o Jones vem para dar... Eu posso, Benjamin, só falar uma coisinha da felicidade antes de seguir sobre os itens do Homem de Bem, que agora o senhor falou em felicidade, eu tinha anotado no meu caderno. Tem uma pergunta que diz assim: o que falta para as almas encontrarem a felicidade? A resposta é bem surpreendente. Amem mais. Dizia Joana de Ângeles. O amor que trouxe Jesus e que ele fez questão de dizer: amem aos outros como eu amei vocês, ao outro. Eu não disse o próximo. Porque o próximo da época, a palavra próximo da época tinha outra conotação. Então Jesus fez questão no sermão, no último sermão que ele fez com os apóstolos, na quinta-feira, véspera do seu martírio, ele fez questão de dizer para os seus apóstolos, os discípulos: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Que tipo de amor é esse que ele trouxe para nós? Não é aquele amor que a Suzana falou há pouco, que é o nosso amor terreno aqui, que ele se evapora à medida da minha paixão, não. Que paixão é coisa de humano terrestre. O amor é transcendental. É o amor incondicional, não se põe condição nenhuma. Ah, eu só te amo, Suzana, se tu me amares. Eu só te amo se. Não tem nada de ser. Jesus não colocou ser nenhuma condicionante. Amar por amar. Eu sei que chegar a essa evolução, que é esse amor do início do homem de bem. Não é um amor aquele que eu vislumbro, eu egoisticamente. Não. É esse amor transcendental, isto é, fora do âmbito da Terra, que ultrapassa os limites da espiritualidade e que eu vou sentir lá depois. Quando eu desencarnar, você desencarnar, a gente vai se encontrar de lá. Se a gente se amar aqui, vamos nos amar lá também. É esse amor incondicional, transcendental. E daí fala assim, ó, então é preciso que nos envolvamos mais com os processos empáticos, de olhar o outro com amor, né, com empatia, sem julgamento, para podermos viver melhor, sem nos incomodarmos mais com as atitudes dos outros. E isso entra muito na questão do nos conhecermos, né? Por quê? Porque no momento que eu não tenho bem resolvido, digamos assim, comigo mesmo, os meus defeitos, qualquer coisa pode me incomodar. Então, se eu não admito que eu sou uma pessoa, vou dizer um defeito, se eu não admito que eu sou uma pessoa melindrosa e alguém vem e me diz: ah, Suzana, tu é isso, poxa, eu vou ficar, né, com orgulho. Ah, não, eu não sou isso. Agora, no momento que eu tenho isso para melhorar e alguém vem e me diz, eu sei que eu tenho isso para melhorar, né? Então, não é qualquer coisa que vai me incomodar no momento que eu me conhecer, no momento que eu for mais humilde, que eu me desvestir desse orgulho, porque assim, ó, às vezes a gente se pergunta, tem algumas pessoas, né, que falam entre estar certo, entre ter razão e ter paz, o que a gente prefere? O que a gente precisa preferir entre ter razão e ter paz? Olha só, o que a gente leva daqui? A gente não leva a razão, mas a gente leva a paz, né? Porque a paz, ela traz tantas outras coisas. A paz, ela traz o não julgamento, ela traz o entendimento. Claro, não estou me referindo a questões
Há outras questões mais específicas, né, que daqui a pouco a gente precisa convencer, precisa lutar pela nossa ideia, não, mas eu estou falando em questões banais, que a gente se apega querendo estar certo, que a gente se apega não aceitando, né, a opinião do outro. Então, assim, ó, que a gente viva com mais leveza. E Jesus nos diz, não sou eu que estou falando, Jesus nos diz no nosso Evangelho, né? Nós precisamos amar, nós precisamos, né, praticar a lei da justiça, né? E a justiça é isso que o Sr. Benjamin falou, da igualdade, do respeito. Enfim, é isso, sabe? É em todos os momentos da nossa vida refletir, colocar na balança o que realmente vale a pena eu sentir. O que eu estou alimentando dentro de mim mesmo. Por quê? Porque o que eu alimento cresce. Então, se eu alimento a discórdia, se eu alimento a raiva, se eu alimento a vingança, é isso que vai crescer dentro de mim. Agora, se eu alimentar... Um ciclo vicioso. Né? Sim, agora se eu alimentar todos esses sentimentos que nós estamos falando aqui, olha, o amor, o respeito, a igualdade, o que vai crescer em mim? Vai crescer isso. O que eu alimentar cresce, né? Bom, agora vamos dar espaço para o nosso querido Jones, que tem algumas informações a prestar da nossa casa e ver, tá, das questões dos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores, enquanto a gente descansa e toma uma água. Perfeito. Vem, João. Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez, vou falar aqui um pouco sobre quem estava presente aqui no programa desde o início. Sou Ideia Abreu, um abraço, uma boa noite, meu irmão, que Deus abençoe o programa. Luiz França também dando uma boa noite, gratidão. Regiane Ferraz também dando boa noite, gratidão. Irmãos de fé. Também conosco a Andréia Mendes dando boa noite Andréia. Oscar Salvador dando boa noite também. A Helena Maria também está assistindo o programa. Nice Pinto sempre ligado, boa noite, amiga querida da Suzana e amigos queridos. Energias positivas sempre para todos nós. Muita paz, abraços. O Lísio também, Luiz Padilha, Porto Alegre, amigo lá de Porto Alegre, boa noite, fé, amor e caridade. Boa noite. A Elisângela de Deus Garcia também dando boa noite também. Lembrando também, então, que a nossa casa espírita, né? A espírita fica localizada na rua Ismael Soares 173, aqui no centro, né? Centro de Bagé. Os horários das sessões públicas doutrinárias para as pessoas que querem conhecer ou que ainda não vieram na casa, né? Ou também já faz um tempo que não vem. Então é segunda-feira às 18 horas e 30 minutos. Depois nós temos na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. Depois no sábado às 15 horas uma sessão. E depois nós temos uma segunda sessão às 16 horas e 30 minutos. Então, no sábado, então, são duas sessões. Então, na segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, uma sessão pública doutrinária. Depois, uma sessão pública doutrinária na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Depois, também, no sábado, às 15 horas e também às 16 horas e 30 minutos. A Elisângela botou aqui, ó. Adoro ouvir a sua, minha colega querida. Ai, beijo. Elisângela de Deus Garcia. Elis. Obrigada. Colocou aqui, então. Também, agora, hoje eu não estou com os patrocinadores, mas eu acho que eu sei de cabeça já. Rede Consul da Internet, nossos patrocinadores também. Também conosco. Estância São José Turismo Rural, também conosco o nosso JC Pintura Automotiva e também conosco nós temos o Recanto
né, lazer, né, lá na floresta, então para aniversários, né, para eventos, né, então os nossos patrocinadores, então a Rede Conesul de Internet, Recanto, né, lazer, também conosco para a pintura automotiva, né, e também São José Turismo Rural também conosco também. Lembrando também, né, então esses são os horários, né, só para lembrar, né, convidando todos a estarem presentes aqui na casa do Chico Xavier, no Centro Espírita Chico Xavier, Bagé. Também você que é de fora, né, então procure também uma casa espírita com os preceitos de Kardec, né, então que seja do Espiritismo no seu local, né, então nós convidamos aqui o pessoal daqui da região a estar presente então aqui no Centro Espírita Chico Xavier, Bagé. Muito bem, então. Tem algumas questões? Não, hoje foi só der um olá, boa noite. Dei uma questão, então. Questões não. Que bom, então. Mas é Tá que tudo, foi... estão tudo acompanhando. É, Aqui a maioria dizendo que está acompanhando. Estão gostando do tema. tá bem, então alguns minutinhos mais ainda. Temos Vamos 15 seguindo, minutos. então, no nosso propósito de o tema o homem de bem comparado ao que Jesus nos deixou dito, que só herdará a terra, esta nova terra, novo planeta regenerado, quem for manso e pacífico, que são condições, né, bem difíceis. A gente sabe que tem consciência de que é difícil. É impossível? Não. É necessário que caminhemos nessa trilha para a obtenção desses valores de manso e pacífico? Sem dúvida. Não tem outro caminho. O caminho do bem, nós temos aí o caminho do bem e o caminho do não bem, que muitos dizem o mal. Não tem outro. O mal não nos leva a nos distanciar das leis divinas e, por consequência, nos distanciar do Criador, da luz divina. E mais ainda, especificamente aquilo que Kardec nos disse, né, referendado pela nossa irmã Suzana, da felicidade. Todo mundo tem não só o direito, como a vocação de ser feliz. Quem não gostaria de ser feliz? Mas a verdadeira felicidade, aquilo que Kardec pontua lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, a verdadeira felicidade é aquela que nós estamos trabalhando hoje, que diz que nós não podemos nos distanciar das leis divinas. Que ele sugeriu algumas aqui, as mais importantes. A lei da justiça, do amor e da caridade, que são 3 valores morais, né, que nos conduz inexoravelmente a Deus, ao nosso Pai. Não tenho a menor dúvida que se eu trilhar o caminho desta lei, ou dessas leis, eu alcançarei a felicidade. Quem é que me assegura isso? Porque alguém pode... Como é que tu vai dizer isso, Benjamin? Não sou eu que estou dizendo. Por isso nós estamos, eu e a nossa querida Suzana, nos estribando desses ensinamentos de Jesus, de Kardec, dos espíritos nobres que vêm nos auxiliar e nos dizer. Então quem está dizendo é o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Que pode ser nós também, porque somos espíritos. Mas aqui, como ensinamento, são dos espíritos superiores, aqueles que já passaram uma longa jornada de experiência. E como eu disse, eles têm experiência para nos dizer do que é bom e do que é ruim.
ou do que é aconselhável que nós sigamos para obtermos a felicidade. Desejo de todo mundo. Quando Nicodemos, do Sinédrio, que ele fazia parte da cúpula do Sinédrio, perguntou a Jesus: o que farei, ou o que deveria fazer para alcançar os céus, isto é, a felicidade do céu? Então vejam vocês que a felicidade é a aptidão nossa por intuição, isto é, por nós mesmos, porque estão dentro das leis divinas, estão dentro da minha consciência o direito de ser feliz. E mais do que isso, eu até diria o dever de ser feliz. Porque é um caminho que nós vamos chegar lá, queiramos ou não. A questão é simples. Eu quero mais cedo ou mais tarde a felicidade. Porque para chegar lá, até os dragões, os magos negros vão chegar. Todo mundo vai chegar. Vai demorar. À medida de que eu me rebele contra a lei divina. 614 do Livro dos Espíritos. Quanto mais depressa eu me aconselhar com as leis divinas, mais depressa eu terei a felicidade. Muito simples. É simples assim, segundo Kardec. Né, Suzana? Certo. Perfeito. Então, assim, ó, só para... bom, vou puxar a situação do seu Benjamin, né, que falou sobre a felicidade. A felicidade também, ela tá dentro da fé no futuro, né? Exatamente o que ele falou. A felicidade, porque todos nós temos direito a essa felicidade e entendemos que é algo... como é que eu posso dizer? Algo não é definitivo, mas algo que vai oscilar, né? Porque eu ser feliz não quer dizer que eu não tenha problemas. Ser feliz é aquela pessoa que sabe lidar com os problemas, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando aprender, né? Porque se a felicidade estiver ligada à ausência de problemas, ela realmente não vai existir. Por quê? Porque o caminho do bem, como o seu Benjamin falou, ele é um caminho de porta estreita. É difícil em alguns momentos, eu preciso em alguns momentos reavaliar o que eu carrego na minha mochila, na minha bagagem, para que eu possa evoluir e tenha essa questão da felicidade, né? A felicidade são momentos. A felicidade é aprender a lidar com as situações. E aqui diz o que é outra característica do homem de bem. O homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Ele sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. E tem também a fé no futuro, que eu estava falando, tentando explicar. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha só que interessante. E a fé, ela pode ser dividida em dois pilares. Nós estávamos estudando isso agora há pouco, no meu estudo, antes de vir aqui. Que tem a fé de eu acreditar, né? Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer. É crença, né? E eu tenho a fé de confiar, de acreditar, de entender o quê? Que não é porque eu tenho fé que eu não vou passar por situações difíceis, não é isso. Porque muitas pessoas dizem, né, eu vou sair da minha religião, por quê? Porque, poxa, eu tô aqui, eu tô tentando e as coisas não acontecem como eu gostaria. Mas isso não é ter fé. Ter fé não é achar que as coisas vão ser, não vão acontecer, né, de desafios porque eu tenho fé. Não. A fé é acreditar, a fé é entender e ter a certeza que tudo acontece porque tem que acontecer. Então a fé é algo que entrega a nossa vida para Deus. E nós temos a certeza que nada é por acaso, que mesmo as dificuldades, como nós falamos, elas vêm para o nosso bem.
Eu poderia botar só um exemplo aqui? Por favor. Então, um exemplo de vez que a Suzana está falando, entre a diferença de sofrimento e felicidade. Se eu tenho fé, essa fé robusta, consciente, a fé consciencial, que eu tenho consciência de que as fases difíceis eu tenho que passar, as tribulações têm que passar, as vicissitudes têm que passar, porque faz parte do meu trabalho, do planeta que estou. Mas aí é que está. Então, entre sofrimento e felicidade, ou melhor, infelicidade, que é o contrário da felicidade, a infelicidade não é a mesma coisa de sofrimento. Porque quando eu passo uma dor, uma prova dolorosa, um sofrimento, se eu tenho fé na esperança, na vida futura, que isso aqui é passageiro, me alivia isso. Vou dar exemplo de pessoas que passaram o espírito, só para dar um exemplo, para a gente espelhar no exemplo, para dizer e não a não enfrentar as questões, sair da religião por questões que eu tenho que passar. Então eu tenho que saber consciencialmente que eu tenho que passar por aqui. A pessoa que é infeliz, ou o espírito infeliz, vou dar dois exemplos só, para a gente ter um. Exemplo de Paulo de Tarso, grande Paulo de Tarso. Ele teve muito sofrimento, passou por sofrimento, e como? Quem sabe a história de Paulo de Tarso passou por sofrimentos atrozes, difíceis, dolorosos mesmo. E ele era infeliz? Absolutamente não. Então ele conjugava felicidade com sofrimento. Por que felicidade? Por que ele era feliz? Porque ele compreendia, sabia das vicissitudes, do sofrimento que passava. Outra, da obra Renúncia, Alcíones, a espírita elevadíssima, que inclusive morava e mora, habita outro planeta, outra constelação solar, bem distante daqui. Ela veio, reencarnou na Terra, pediu licença, renunciou à felicidade dela lá, para reencarnar na Terra de sofrimento, expiação e prova. Passou por muito sofrimento. Mas quem lê a obra Renúncia vai perceber, é uma pessoa feliz. Então sofreu muito, porém não era infeliz. Então poderia citar vários nomes, cita esses dois para nos dar um amparo, para entender que nem sempre as provas são fáceis. Nós estamos passando por um mundo de prova e expiação, às vezes provas dolorosas, duríssimas. Mas quem leva com fé, essa fé que a Suzana está se referindo, a fé de que amanhã será melhor, é um espinho que eu colho, amanhã eu vou colher uma flor desse espinho. Porque Tarso dizia isso. No caminho terei muitos espinhos, pisarei muitos espinhos, sentirei muitas dores de espinho para colher as flores lá na frente. Quem tem fé, essa fé que a Suzana está dizendo. E fala também assim, ó, o homem de bem, ele sabe tudo que a gente está falando, né? Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, que são essas provas, esses momentos difíceis, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, assim, ó, a vida é uma escola, né? Então a gente pode plenamente, assim, tranquilamente comparar. A nossa vida é uma escola. E na escola, o que acontece no final do trimestre, do bimestre, do ano? Os alunos são submetidos a avaliações, né? E o que acontece? Eu preciso estudar para aquela avaliação, eu preciso estar pronto para aquela avaliação, eu preciso entender o que foi me solicitado antes dessa avaliação.
E em alguns momentos avaliativos eu vou reprovar ou aprovar. Então, se eu não tiver aprendido a lição como deveria, ou se eu não tiver aprendido a praticar essa lição, eu vou reprovar. E nem sempre a reprovação ela é algo ruim. Ela é algo que se torna necessário. Porque se eu não aprendi, aquilo vai se repetir na minha vida. Então, vai se repetir e vai nos trazer o convite de pensar o que eu posso fazer diferente. Melhorar. Para melhorar, para aprovar, para passar de ano, para viver outras questões, né? Para aprender outras coisas e para ver as situações de uma outra maneira, né? Para não nos sentirmos sempre a vítima da situação, não. A gente deu bastante exemplo de Jesus e eu dou mais um. Às vezes na nossa vida a gente se questiona, a gente pergunta, poxa, por que tudo isso está acontecendo comigo? E eu vou fazer outra pergunta para vocês. Por que não com a gente? Se Jesus, nosso médico, nosso exemplo de vida, ele passou pelo tudo que passou, com empatia, com amor, com humildade. Por que nós, meros aprendizes, meras crianças espirituais, como nós falamos, e nós não podemos passar por questões difíceis? Mas, claro, puxando o exemplo do Sr. Benjamin, que eu achei fantástico, do Paulo de Tarso, felicidade e sofrimento, né? São coisas diferentes, mas que não estão completamente desconectadas, né? Não. E nem antagônicas. Eu posso passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades e ser feliz, porque a felicidade, ela se encontra no quê? Na maneira que eu vejo as questões. Eu peguei o gancho da fé que tu estava falando. A pessoa que trabalha, por exemplo, passa as vicissitudes com fé. A fé cristalina, a fé consciencial, como a Lília de Cerqueira Filho fala, a fé consciencial, aquela que tem consciência de que aquela é passageira, eu até fico feliz por passar por aquela prova dolorosa. Tá? O inimigo, por exemplo, retrocedendo um pouco que nós falamos durante o programa, durante o trabalho, do inimigo. Às vezes o obsessor, o inimigo, é muito meu amigo. Porque o inimigo, aquele que aponta algum erro meu, se eu fizer a lição de Santo Agostinho no final do dia, eu vou até agradecer e fazer uma prece para ele. Porque ele foi um grande amigo que me apontou o erro que eu, de forma consciencial, eu tenho que ter consciência de que tinham praticado, que tenha sido praticado. Agora tem que ter a humildade disso. Deixar o orgulho de lado, porque o orgulho não vai me iluminar, não vai dificultar a minha estrada evolutiva. Tudo que é os vícios de forma geral, eu digo vícios de forma geral, especificamente o orgulho e a vaidade. Tá? Mas enfim, esse é o caminho que nós queremos oferecer ao público, aos nossos irmãos. Foi uma pequena reflexão, né, sobre um tema da magnitude dessa oferecida por Kardec, quando deixou assentado no capítulo 17, item 3º, que eu convido todos a estudar, não apenas ler, porque o estudo reflexivo da orientação que está no capítulo do Homem de Bem é muito importante para nós. Aliás, eu diria que é um guia para o homem de bem, para nós. Quem quiser permanecer na terra, naquelas palavras que Jesus pronunciou, manso e pacífico, que eu reproduziria hoje na voz e na grafia do nosso querido Allan Kardec, o homem de bem. O homem de bem é aquele que vai, de forma tranquila, herdar a nova terra, aquela que será oferecida com certeza. Não a felicidade eterna, porque ainda permaneceremos na terra, mas uma longa jornada feliz.
Então, quem de nós que não almeja a felicidade? Então, um convite que a gente faz a todos vocês que se debrucem sobre esse tema, vamos analisar, refletir e, mais do que nunca, fazer aquilo que o início que nós trabalhamos, praticar. Praticar. O homem de bem é aquele que pratica, como exemplo de Kardec deu, as leis da justiça, do amor, da caridade e todas as demais que estão na nossa consciência. Seu boa noite, minha querida Suzana, para nós nos despedirmos dos nossos queridos ouvintes. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao meu amigo, né, Benjamin, seu Paulo e todo mundo. E também convido, né, a todos nós a refletir sobre esse tema, a refletir sobre a nossa vida, porque aconteça o que acontecer, sempre há momento de recomeçar. Recomeçar com amor, recomeçar com fé, essa fé que entrega a nossa vida a Deus e que nós temos a certeza que tudo pode mudar e que nada é por acaso nessa vida. Então, agradecer a oportunidade e agradecer também os ouvintes, convidar que todos nós possamos refletir sobre a nossa vida todos os dias. É isso. E eu pegando mais uma vez o gancho, eu sou ganchista, o gancho da Suzana e o nosso querido Chico Xavier, que se tu não pode fazer um novo começo, voltar atrás e fazer um novo começo, inicia agora para ter um novo fim. Portanto, não é a idade, não é a vida nossa terrena aqui que é o fim, absolutamente. Aqui só é a continuação. Por isso que o Chico Xavier, com a sua sabedoria, nos instiga a reiniciar em qualquer momento da nossa vida para ter um novo fim aí na frente. Todo dia, todo momento é um momento de recomeçarmos, sem dúvida nenhuma. E quem é que vai agradecer isso? Nós próprios, como desencarnados, vamos nos agradecer dessa luz que nos ofereceu da gente recomeçar para ser um homem de bem. Então agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido patrono Chico Xavier, aos seus falangeiros que estiveram conosco nesta noite brilhante, não no brilho nosso, mas brilhante pelo tema, brilhante pelas luzes que Chico e seus falangeiros nos oferecem. Gratos e uma boa noite a todos e fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja.